Salve, salve, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha aqui em mais um episódio do nosso Aconteceu no Plantão, o quadro que eu trago um caso curioso, um caso interessante do dia a dia do plantão e faço a análise técnico-jurídica aqui com vocês, explicando passo a passo. Então você que estuda para concurso, você que é advogado, você que tem só curiosidade com o meio das ocorrências policiais, esse é o teu lugar e vamos partir para mais um caso aqui específico que aconteceu comigo lá no sul de Minas, numa época que eu investigava bastante tráfico de drogas, sobretudo o tráfico entre várias localidades e vários estados da federação. Vamos lá. Estava eu na minha delegacia quando, de repente, surge a Polícia Rodoviária Federal e conduz ao plantão em que eu era o delegado. Na realidade, nem me lembro na época que se eu estava no plantão ou se eu ainda era delegado do expediente e foi trazida a minha unidade durante o dia, eu era o responsável pela lavratura dos procedimentos. E naquela ocasião, 2 indivíduos foram surpreendidos transportando uma grande quantidade de drogas na mala do carro, mais especificamente cocaína. Tinha uma grande quantidade de drogas na mala daquele carro e eles estavam, na realidade, na BR-381, mas indo em direção a uma cidade que se chama São Gonçalo do Sapucaí, na qual fui lotado, e vinham ali de Pouso Alegre para essa direção. Eram moradores daquela localidade, de São Gonçalo do Sapucaí. A Polícia Rodoviária Federal fez uma abordagem próxima ao pedágio e conduziu eles após encontrar aquela grande quantidade de drogas no porta-malas do veículo. Chegando em sede policial, dei início aos trabalhos no plantão e, por óbvio, pela quantidade de droga que havia no porta-mala, era impossível qualquer alegação no sentido de que aquela droga era para consumo pessoal ou que aquela droga, ou que não sabiam do transporte daquela droga. Então, claramente, eles tinham vontade livre e consciente de praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a nova, entre aspas, lei de drogas, que prevê várias condutas para aquele que pratica o crime de tráfico de drogas. São vários verbos típicos: importar, transportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, enfim, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar. No caso, esses indivíduos estavam em claro transporte de drogas. Modalidade o quê? Permanente. Permanente e que permite o quê? Prisão em flagrante, APF, a qualquer tempo, né? Enquanto a conduta estiver sendo praticada, o flagrante poderá ser lavrado, crime que é equiparado a hediondo, por isso inafiançável, e também por ter uma escala penal de 5 a 15 anos, que não caberia fiança em sede por parte da autoridade policial, em sede policial pelo delegado de polícia, pela própria escala penal, mas trata-se de delito inafiançável por mandamento constitucional, mandado constitucional de criminalização dos delitos hediondos e equiparados. Lembrando que tráfico, tortura e terrorismo são delitos equiparados a hediondos, mas não são delitos hediondos. Equiparados a hediondos. Poxa, professor, qual é a diferença de um delito equiparado a hediondo para um delito hediondo? O tratamento legal é o mesmo, não muda absolutamente nada. Verdade, mas há uma diferença bem relevante no tocante a ser um delito equiparado ou ser um delito hediondo. Qual é o critério que a gente adota no ordenamento jurídico brasileiro para a definição dos delitos hediondos? Critério legal. Ou seja, são delitos hediondos todos aqueles previstos no rol da Lei 8.072/90. O rol dos delitos hediondos vem previsto na lei. Quem estiver no rol é delito hediondo. Isso significa que qualquer alteração neste rol, qualquer alteração no rol dos delitos hediondos, promove uma alteração na lista daqueles delitos que são considerados hediondos. Então, quando o legislador inclui ali extorsão mediante sequestro, inclui o roubo, inclui qualquer outra infração penal nesta lista, ele transforma aquele delito num delito hediondo, ou seja, num delito com o rigor da hediondez. Qual é a grande questão? Os delitos equiparados a hediondos são, na realidade,
assim equiparados por mandamento constitucional. Ainda que o rol do artigo, o rol da Lei 8.072 se altere, ainda que vários delitos sejam tirados daquele rol, outros inseridos naquele rol, nada muda o fato de que tráfico, tortura e terrorismo continuarão como delitos equiparados a hediondos. Para você retirar o caráter da hediondez destes 3 delitos, há que se ter o quê? Emenda constitucional. Só por emenda constitucional. Ou seja, na realidade, em verdade, tráfico, tortura e terrorismo possuem um tratamento ainda mais severo do que os próprios delitos hediondos, mesmo sendo delitos equiparados a hediondos. Por quê? Porque tendem à perpetuidade com o caráter da hediondez, enquanto que os hediondos, na realidade, podem ser alterados por mera lei ordinária. Legal? Curiosidade aqui para vocês dentro desse parênteses. Enfim, esses indivíduos, portanto, foram conduzidos ao plantão, não havia qualquer alegação no sentido de que eles estavam portando a droga para consumo pessoal, ou que não sabiam, não tinham consciência do transporte daquela droga, o que poderia ocasionar em erro de tipo, por faltar consciência do transporte da droga. Não era o caso, obviamente eles sabiam, e logo mais chegaram à unidade policial, logo depois compareceu o advogado, a defesa técnica deste agente. E eu já tinha iniciado o APF, já tinha escutado os policiais rodoviários e ia proceder ao interrogatório. Mas fui conversar com o advogado que compareceu em sede policial, e é isso que muitas vezes eu digo, a defesa técnica, eu sempre recebo com o maior prazer os delegados, ou melhor, os advogados no plantão, deixo que eles acompanhem ali o tempo inteiro quase todos os procedimentos, a não ser que seja algo sensível e eu tenha que fazer uso ali da inquisitoriedade e da sigilosidade do inquérito, mas permito que eles acompanhem toda a lavratura do procedimento e tenho um diálogo bem franco e aberto com eles. E nesse momento eu já tinha inclusive aconselhado os investigados a ficarem em silêncio no interrogatório, antes do advogado chegar. Disse que eles poderiam prestar a versão dos fatos, mas eu aconselhei que eles ficassem em silêncio e prestassem a versão em juízo se assim quisessem. O advogado chegou e eu falei, oi doutor, eu ia proceder ao interrogatório agora dos seus clientes, mas sendo bem franco, doutor, eu acho melhor que eles permaneçam em silêncio. Não há aqui muito que se dizer em sede policial, porque não há alegação que faça mudar a minha concepção. Nada do que eles alegarem no interrogatório vai mudar a minha concepção no sentido de lavrar o flagrante por tráfico de drogas. Aqui não há manejo, não há espaço para manobra, para manejo na situação em que eles foram capturados. Seria diferente, por exemplo, uma situação do indivíduo portando uma pequena quantidade de drogas em uma localidade suspeita. Ele poderia apresentar uma versão que me convencesse de que aquela droga ali era para consumo pessoal, por exemplo. Mas não era o caso. Uma enorme quantidade de drogas apreendida no porta-malas do veículo, não tinha o que fazer. Eu falei para ele, até para eles não prejudicarem a situação jurídico-penal deles, doutor, é melhor que eles invoquem o direito constitucional de permanecerem calados agora e apresentem, se quiserem, uma versão em juízo quando forem denunciados. O advogado discordou, falou, não, doutor, eles vão apresentar a versão, é melhor eles falarem. E começou a aconselhar os clientes a falarem. Falei, doutor, é melhor eles ficarem em silêncio. E o advogado insistiu, é melhor eles falarem. Eu falei, então fique à vontade, doutor. Estamos prontos aqui para proceder ao interrogatório e colher o termo de depoimento. A primeira frase que o cliente do advogado disse foi a seguinte, doutor, é porque a gente pegou essa droga lá em Santos. Com menos de 2 segundos de interrogatório, o cliente conseguiu agravar a situação jurídico-penal dele. Por quê? Artigo 40 da Lei 11.343, mais precisamente, o seu inciso 5 prevê o quê? As penas previstas no artigo 33 a 37 dessa lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. Causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3. C, inciso 5, caracterizado o tráfico entre estados da federação. Ele confessou que pegou a droga em Santos e levou a droga para Pouso Alegre. Ou seja, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, está caracterizado aqui o tráfico entre estados da federação. Ah, professor, mas a confissão não é mais a rainha das provas. Eles podem negar isso em juízo, reformularem. Ainda que eles fizessem isso em juízo, eu acredito que a acusação ia manter a imputação da causa de aumento e o juiz iria, sim,
condenar. Mas, diligente que sou, determinei que os agentes fossem à rodovia, obviamente, e, por meio da placa do veículo, obviamente, verificassem o trajeto que esse veículo fez e realmente conseguimos imagens deles saindo de Santos e chegando em Pouso Alegre. Logo, foram denunciados e condenados pela prática do tráfico de drogas com causa de aumento, não me lembro quanto que o juiz aplicou na sentença, com a causa de aumento do tráfico entre estados da federação. Isso é para mostrar que muitas vezes em sede policial a defesa técnica tem que agir com cautela. E é bom que ela esteja bem assessorada em sede policial, ou melhor, que o imputado esteja bem assessorado em sede policial. O advogado pode auxiliar muito, mas, neste caso, o advogado acabou atrapalhando os próprios clientes. Fechado, galera? Esse foi mais um caso aqui do nosso Aconteceu no Plantão. Espero que tenham gostado e encontro vocês numa nossa próxima oportunidade. Um abraço.